hospital, ele teve um crescimento muito rápido, isso advindo da pandemia. O número de leitos teve que ser crescido de forma muito rápida para que a gente pudesse salvar vidas, né? E o Sérgio Fabres tem muito crédito nessa agilidade, nessa criação de leitos. E nós somos muito gratos pelo trabalho que ele fez lá ao longo do período que ele esteve à frente ao hospital. A partir do momento que você cresce o número de leitos de forma muito rápida, às vezes, algumas coisas ficam desordenadas. Gastos, consumo de insumos, né, medicamentos. Então, qual que é o nosso trabalho agora que nós estamos pegando o hospital com um número de leitos muito maior, uma equipe muito maior, uma estrutura muito maior também. Redimensionar o tamanho do hospital e readequar o orçamento para a realidade do município e da nossa região. Então, é um desafio grande, sim, tá bom? Nós dobramos, né, o custo do hospital durante a pandemia. Né, de quanto para quanto? Nós tínhamos um orçamento anual de 100 milhões, isso pré-pandemia, 100 milhões anual, tá bom? Que dá um custo mais ou menos de 8, 9 milhões mês. E aumentamos esse custo para, se mantivermos a média, né, para mais de 200 milhões de reais esse ano, aproximando 240 provavelmente. Dobrou? Dobrou, mais que dobrou o custo do hospital, né? Nós tivemos uma média de custo nos últimos meses de 21 milhões de reais mês, ali o custo mensal do hospital. É óbvio que esse custo, né, ele é inviável de ser mantido, né? Então, qual que é o nosso desafio, né? É readequar os custos do hospital para a realidade da cidade e para a realidade dos municípios vizinhos. Óbvio que todas as conquistas que foram feitas, né, construção de novos leitos, né, novas UTIs, isso fica solidificado, isso não vai ser destruído, né? São conquistas permanentes para a população, né? O que a gente tem que fazer agora é enxugar o custo, né? Enxugar a máquina. Me diz uma coisa, doutor, desculpa, até eu ia lhe perguntar no início. O senhor também tem formação como administrador, já teve experiência de administração do hospital? Eu tenho mais de 10 anos de experiência de administração. Eu já fui diretor técnico de outro hospital, numa cidade aqui vizinha, chamada Dois Vizinhos. Fui diretor técnico aqui, antes de assumir a direção geral do hospital. E, além disso, eu tenho negócios fora da medicina, né? Tenho experiência com administração na parte do ramo hoteleiro, do ramo de logística, então, do ramo de instalação de placas solares. Então, experiência não me falta, bagagem eu tenho para isso. Me diz, quando o senhor fala assim, vamos readequar o hospital a um orçamento, digamos, que comporte, digamos, isso. Evidentemente que, uma vez baixando o número de infectados, de internados por conta do Covid, é natural que baixe o custo. Antes, como diz o senhor, a Covid fez com que a gente saltasse para o dobro de gasto que aquilo que normalmente se gastava. Mas como adequar, quando o senhor diz assim, vamos adequar, é esta estrutura hospitalar criada com médicos, com atendentes, enfim, com outros equipamentos, etc., é que vai ser, digamos assim, recuar no número de pessoas, demissões, alguma coisa assim? Então, vamos lá. Existem duas formas de contratação ali no hospital, né? Concurso ou processo simplificado de seleção, que chama PSS. Todo o funcionário que entra para um processo simplificado de seleção, ele tem um contrato válido por no máximo 2 anos, isso por lei. Então, obrigatoriamente, a fundação ela tem que desligar essas pessoas dentro de um prazo de 2 anos. Esses desligamentos ocorrerão conforme a nossa necessidade, né? A gente não pode ficar sem profissionais. E, ao mesmo tempo, ficar sem profissionais nos gera um custo ainda mais alto, né? Quando a gente faz hora extra num hospital, em qualquer autarquia, ou qualquer empresa, né? O custo de manter aquele funcionário, ele fica mais que o dobro, né? Então, a gente tem que adequar, quando eu falo a readequação, é readequar nosso RH para a nossa realidade no momento. De quanto para quanto? Não sabemos ainda, né? Porque isso depende tudo do ritmo, né? De desabilitação de leitos de UTI. O custo mais alto no hospital hoje em dia é o leito de UTI, né? Para vocês terem ideia, né? Numa enfermaria, a gente consegue deixar um técnico de enfermagem para cada 6 leitos. Quando a gente fala de uma UTI, é um técnico de enfermagem para cada 2 leitos. Então, só de RH, a gente tem um custo triplicado de uma UTI em relação a uma enfermaria. É óbvio, né, que a gente está diminuindo o número de casos de Covid, a nossa internação ela tem diminuído, então o nosso custo de manutenção do hospital ele também tende a cair na mesma proporção, tá bom?
Outro fator, né, que esteve diretamente ligado ao custo do hospital foi a inflação, né, nesse ano, de insumos e medicamentos. Por quê? A economia ela é muito clara, né? É a lei da oferta e da procura. Quando há muita demanda, o custo pela oferta baixa, ele tende a aumentar. Então, medicamentos, às vezes, que a gente comprava por um preço de X, a gente começou a pagar 2X, 3X pela falta no mercado, né? Isso ficou muito divulgado na mídia, né, sobre a falta de kits Covid no Brasil todo, né? Então, as indústrias não deram conta da demanda no Brasil em alguns momentos durante o ano, tá bom? Doutor Amon, deixa eu fazer uma observação aqui, que eu estou querendo entender exatamente, porque com certeza o nosso ouvinte também está querendo entender onde o senhor, até dizer assim, a economia, vamos a readequar o orçamento, etc. Mas conversando com até gente ligada ao setor de saúde, e conversando com o prefeito, um dia sentado, onde o senhor está sentado, aí o prefeito dando uma entrevista para nós, que naquele momento se discutia o seguinte: escuta, vamos fazer hospital de campanha, sim ou não? Vamos criar um local específico, improvisando ou dando uma condição para atender somente Covid? O prefeito Chico Brasileiro, ele disse o seguinte: eu vou fazer a seguinte opção. Todos os recursos eu quero implementar o que nós temos, né? E até um colega seu, um dia brincando comigo, disse assim para mim, não o prefeito, mas um colega seu, disse o seguinte: ô Nelson, presta atenção, nós podemos até infartar agora em Foz do Iguaçu, né? Depois da Covid, nós podemos até infartar, porque vai ter leito lá, né? Um leito de UTI para nos socorrer, coisa que nesse momento ou estava faltando. Ou seja, as especialidades, digamos, em termos de UTI e tal, nós estávamos aquém daquilo que precisava. E eu entendi que o prefeito Chico Brasileiro disse o seguinte: aquilo que nós criamos a mais vai sim atender outras doenças, outros internamentos, outras necessidades, mas nós não vamos recuar naquilo que nós implementamos em relação ao hospital, por exemplo. Perfeitamente. Vamos explicar um pouquinho melhor, então. Essa foi a decisão mais acertada possível, tá bom? Que o nosso prefeito ele tomou como medida, né, de investir no hospital. Por quê? O custo de um hospital de campanha é igual ou mais alto que investimento dentro do hospital, né? Aquela estrutura temporária, ela tem um custo alto, né, de estruturação. A partir do momento que a gente estrutura o hospital, aquelas estruturas físicas, elas ficam solidificadas dentro do hospital, a gente não tem como destruir. Agora, sobre o custo de manutenção daquela estrutura, aí que a gente tem que redimensionar. Como eu falei, o custo mais alto é a manutenção de leito de UTI. A gente não é obrigado a manter, necessariamente, uma UTI naquele espaço físico. A gente pode manter um leito de enfermaria. Vamos aos números, né? A gente sempre teve aqui em Foz do Iguaçu um déficit de leitos hospitalares, né? Os nossos números, né? A proporção de leitos por população era a menor do Paraná, isso de regiões, né? Isso pré-pandemia. Então, a partir do momento que a gente estruturou o hospital, né? Mais que 50% de aumento do número de leitos, né, em relação ao que nós tínhamos, óbvio que a população vai ser muito melhor assistida no pós-pandemia do que era anteriormente. Tinha quantos leitos e tem quantos agora? Nós tínhamos menos de 200 leitos, isso dentro do hospital. Hoje nós temos 293 leitos dentro do hospital. Mas de UTI era 11, né, doutor? No início da gestão do Chico, nós tínhamos 11 leitos habilitados, funcionávamos com mais de 20 já. E habilitamos mais leitos ao longo da gestão do Chico, chegando a 30 leitos de UTI geral, né? Então, um dos ganhos foi exatamente o aumento de leito de UTI, né? Nós tínhamos, por exemplo, um perigo de acontecer um acidente e não ter leito de UTI para atender todos os... Hoje, dentro do hospital, né? Vamos supor que, óbvio que a gente espera que isso não aconteça, porque a gente tem a vacinação, mas a gente tem plenas condições de atender até 100 pacientes de UTI, pacientes graves, né? Com monitorização, com ventilador, sem nenhuma dificuldade. Mas vai ser mantido? Quantos desses leitos serão mantidos? Esses estudos eles serão feitos ainda ao longo dos próximos meses, né? A gente esteve conversando com o Dr. Roberto, que é o nosso coordenador da UTI, estivemos conversando com o Dr. André Maica, nosso novo diretor técnico. Pelo menos os 30 leitos da UTI geral serão mantidos. Teremos que manter pelo menos 10 leitos de UTI Covid, né? Porque a pandemia ela não vai desaparecer da noite para o dia. Então, sempre vão ter pacientes com Covid e tem que ter os leitos específicos para esses pacientes. Então, pelo menos mais 10 de UTI Covid e estamos planejando
a criação de uma UTI específica para AVC. Então, pelo menos 50 leitos de UTI seriam mantidos ali do hospital, né? Um ganho de mais de 50% em relação aos 30 que nós tínhamos. Leitos específicos para? AVC, pacientes neurológicos. Porque, doutor Ramon, me ensina, por favor, como é que a gente faz a conta para dizer o seguinte, olha, a partir desse número de leitos, então vamos ficar com 50 leitos de UTI. Isso aqui atende à necessidade da nossa regional, daquilo que nós somos obrigados, porque às vezes a gente faz uma conta aqui que não é tão verdadeira assim, mas às vezes somos meio catastróficos, de dizer, um ônibus de turista, né, conforme for o acidente, de repente você não consegue levar, se necessário, todos para o atendimento de uma UTI. Como é que a gente faz a conta de períodos normais para dizer o seguinte, 50 leitos de UTI está bom para uma cidade aí de aproximadamente 270 a 300 mil habitantes? Nós temos os 50 leitos ali no Hospital Municipal, que seriam mantidos, mas tem os leitos do Hospital Costa Cavalcante, tem o Madridil, né? Então, essa conta é muito difícil de ser realizada, a gente vê pela série histórica. A gente tinha os 30 leitos de UTI pré-pandemia, a gente via que existiam momentos, né, do ano, né, carnaval, final do ano, onde aquela demanda ela era superior a esses 30 leitos, né? Então, pela nossa experiência ali no hospital, 40 leitos atenderiam muito bem, né, a nossa demanda, né? Óbvio, né, que para deixar confortável, né, esses 50 leitos supririam de forma muito muito boa a necessidade aqui da população, né? Sem ter fila de espera para leitos de UTI, é isso que a gente quer. A gente não quer ter mais fila de espera para leitos de UTI aqui em Foz do Iguaçu. Doutor, se não vai neste momento, o senhor disse que precisa enxugar recursos humanos, certo? Se não vai enxugar os recursos humanos, o que o senhor já está enxugando neste momento dentro do hospital que já adotou? Olha, vamos cortar aqui, vamos cortar ali. Perfeito. Tá, então, vamos lá. RH é um custo alto no hospital, tá bom? O nosso número de horas extras, ele é muito alto, né? Fruto da nossa necessidade... Só a folha dá quanto? Somando com o Covid, estava dando R$6 milhões mês, né? Isso fora os médicos. Então, é um custo muito alto, né? Então, RH, a gente está planejando, né? Sanar todos esses buracos, né, dentro da nossa estrutura do hospital para que possamos diminuir esse número de horas extras. Isso gera um melhor atendimento à população, porque é um profissional menos cansado, fazendo menos horas de trabalho. Então, é um duplo ganho. Além disso, né, custeio com papel, né, a gente gasta muito dinheiro com papel. Nós já estamos fazendo aquisição essa semana de certificado digital para todos os funcionários do hospital, para que possamos eliminar a necessidade de impressão de prescrições e memorandos e ofícios dentro do hospital. Só aí a gente gera uma economia de R$600 mil ano de papel. Custo de água, nós estamos fazendo a contratação de uma empresa para poder instalar poço artesiano ali no hospital essa semana também. A gente gasta de água R$30 mil mensais. Então, ali a gente vai falar de uma economia de mais de R$200 mil ano de água, né? Então, são medidas pontuais, onde a gente economiza 100 mil aqui, 200 mil ali, que a gente consegue manter a mesma qualidade de assistência ao nosso paciente, à nossa população de Foz do Iguaçu, e tornando mais saudável financeiramente o hospital. Doutor, entre os cortes, está também a refeição de estudantes de medicina, residentes e médicos. Isso chega a dar uma economia substancial ou não causa mais um desgaste aí com esses profissionais? Vamos lá, então. É uma economia, sim, substancial, tá bom? Médicos, fala assim, médicos que são plantonistas e contratados pela fundação. Os médicos residentes estão englobados ainda dentro da nossa oferta de alimentação. A gente tem gastado mensal entre 600 e 700 mil de refeição ali no hospital. A menor parte desse custo é para pacientes e acompanhantes, né? Com esses cortes, a gente está esperando gerar uma economia de 20% a 30% desse valor. Então, a gente chega a quase 200 mil Vai cortar do acompanhante? Não, o acompanhante mantém com direito, porque o custo dele é muito baixo. Corta só do? Médicos internos de medicina e médicos residentes que não estejam em horário de plantão, né? Hoje o descontrole ele é muito grande, né, de quem se alimenta, né? Até funcionários que não fazem parte do nosso corpo estavam se alimentando ali sem controle nenhum, né? Então, eu sei que é uma medida impopular, mas quando a gente fala de uma economia de mais de R$3 milhões num ano, a gente não pode, é dinheiro do contribuinte, né? A gente pode desprezar. Mas, doutor, na questão do estudante de medicina da UNILA, eles tiveram um papel fundamental durante a pandemia no hospital, né? Inclusive tocaram toda a questão da
telemedicina durante muito tempo, né? Não seria justo manter, pelo menos, a alimentação, falei, já que eles não ganham como nada? eu falei, é uma medida impopular, mas a gente tem que adequar o hospital à realidade do orçamento neste ano. Quantas são as pessoas que se alimentam desse grupo que foi cortado? Como eu falei, com esses cortes, a nossa previsão de economia é entre 20% e 30% do custo atual da alimentação no hospital. Mas, doutor Ramon, eu ainda insisto exatamente nessa observação aqui do Dante. Mas o senhor não corre o risco de dispensar esses estudantes ou eles ficarem desmotivados, haja vista não ganhar quase nada ou nada? O internato ele faz parte do programa da formação do interno. Certo. Certo. Isso não impede a gente sentar com a UNILA e fazermos um acordo de fazer um ressarcimento aos cofres do hospital pelo gasto com a alimentação do interno, né? O que a gente não pode é continuar tendo esse gasto sem ter orçamento, né? Porque daí começa a faltar insumo, medicamento, não tem dinheiro para pagar o funcionário. Então, a gente tem que fazer uma gestão eficiente. Porque, evidentemente, claro, não sei para onde ele iria almoçar, por exemplo, ou jantar, né? Não, mas não que necessariamente. Mas, de repente, tem que voltar para casa, tem que tomar ônibus, tem que voltar em termos de horário, em termos de custo, talvez seja até... Então, voltando ao assunto, é uma medida impopular neste momento, mas necessária para nos adequarmos ao orçamento real do hospital. No momento, a gente não tem condições de continuar com o mesmo ritmo de gastos. A gente corria o risco de, inclusive, né, pelo nosso gasto desenfreado, não ter dinheiro para continuar bancando os custos do hospital, né? Então, essas medidas são impopulares, sim, mas são necessárias para poder fazermos um enxugamento do nosso gasto. Doutor, quantos funcionários mesmo tem o hospital? Nós temos mais de 1.400 funcionários. 1.400 funcionários no hospital. Ele está dentro da média se nós fôssemos comparar, ainda que por conta digamos assim, de alguns atendimentos que faz né, de alguns procedimentos diferentes do Costa com o Hospital Municipal. Mas essa é a média que se precisa para um hospital igual dentro do nosso número de leitos, sim. Inclusive, nós temos déficit de técnicos de enfermagem, né? Nós temos déficit de mais de 80 técnicos de enfermagem. Estamos chamando mais 69 hoje para somarem ao quadro do hospital. Então, não existe nenhuma discrepância nesse nosso número de funcionários. Se nós formos em Cascavel, é isso mais ou menos a média? A nossa média está dentro da realidade. Da realidade. Com déficit de técnico de enfermagem. Porque chama a atenção, Dante, aqui, quando o senhor diz assim, 6 milhões com os funcionários, né? E fora os médicos, num custo aí, pelo que o senhor falou para nós, em torno de 15 milhões, mais ou menos, mês, que gasta o hospital, não, um pouco 21, mais. Estamos lançando 21. 21. Né? Mas os médicos iria para quanto daí, mais ou menos, esse custo de pagamento de mão de obra, doutor? Então, de média, a gente está falando mais 2 milhões e 600 fora a Covid. Mais 2 milhões e 600. Certo. Doutor, diga, Cida. Doutor, perguntas que ficaram no ar durante a pandemia. Uma delas, aqui da mesa do Contraponto, da equipe do Contraponto. De pessoas que faleceram, que tomaram a primeira dose ou que tomaram a segunda dose. E essa pergunta ficou no ar. Quantas das pessoas que faleceram tinham sido vacinadas ou não tinham sido vacinadas? Esse diagnóstico foi feito? Ainda está sendo feito, né? Esses números ainda não estão fechados. O que a gente sabe é que a minoria, né, dos que vieram a óbito eram os que estavam vacinados de forma integral, né, com as 2 doses. Óbvio que a vacinação ela não garante uma certeza de 100% de segurança ao paciente, né? À população, né? A gente está falando de uma taxa de eficácia das vacinas, pega a Pfizer, 95%, né? AstraZeneca, né? Entre 70% e 80%, né? Mas a gente sair de 0 para 95%, 80% de proteção é um ganho fenomenal. Tanto é que Foz do Iguaçu já vacinou mais de 100%, né? A gente tem a primeira dose, né, tendo sido aplicada à população, com mais de 100% da população tendo sido vacinada, com a primeira dose, estou falando, né, não a segunda. E a gente viu nossos números despencarem de forma abrupta, né? A gente saiu de mais de 100 pacientes internados, né, em leitos de UTI no Hospital Municipal, e hoje estamos com apenas 23 pacientes internados em leitos de UTI Covid. Então, a vacinação, ela funciona assim, tá bom? Nós temos que acreditar na vacinação. A nossa Secretaria de Saúde tem feito um trabalho fantástico, tá bom? Ela tem todo o mérito junto com o prefeito.
Foz do Iguaçu foi privilegiada no envio de doses extras, né? Foi uma demanda do nosso prefeito, da nossa secretária, junto ao Ministério da Saúde lá em Brasília. Graças a essa demanda, né, do nosso prefeito e nossa secretária, né, outras cidades em região de fronteira também foram agraciadas com essas doses extras. Então, parabenizo muito a nossa gestão em relação ao combate da pandemia, e nós temos visto o Foz, né, tendo feito a tarefa de casa em relação a Cascavel, por exemplo, Toledo, onde nós temos taxa de ocupação de UTI acima de 90% ainda. Casos da Delta confirmado, algum caso desses que já tiveram alta, ou que faleceram, ou que estão internados ainda, algum registro aqui no Hospital Municipal? Então, esses dados eles são gerados pela epidemiologia, né? São enviados pela hospital... Sim, existem sim casos de Delta já rodando aqui na cidade, né? A gente pega São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo, mais de 70% dos casos de Covid já são pela variante Delta. Então, muito provavelmente, aqui no Paraná, esses números também já estejam acima de 50%, né? Os números precisos eu não tenho como informar vocês, mas já é a variante dominante no mundo todo. Agora são 12 horas e 11 minutos. Das minhas curiosidades aqui, doutor, por conta, digamos assim, entre aspas, um processo de licitação, ou pelo menos de compra, de fornecimento de serviço de terceiros nesse momento de pandemia, foi aliviado, vamos dizer assim, dada a urgência, a necessidade e tal. O senhor tem encontrado algumas discrepâncias em fornecimento, em terceirizações, em relação a preços e que deve ser economizado ou não? Vamos lá, então. É uma pergunta interessante. Toda vez que a gente faz uma compra emergencial, obviamente a gente vai pagar um preço maior, né? Não houve desvio no hospital, tá bom? Isso eu quero deixar bem claro aqui para todos, né? Não houve ingerência por corrupção, né? Nada que a gente tenha visto até o momento leva a crer nesse sentido, né? Mas quando a necessidade, né, nos obriga a comprar medicamentos, às vezes, da noite para o dia, obviamente que o custo do hospital ele vai aumentar. Então, qual que é o nosso trabalho agora, né? É começar a gente se organizar para que essas compras não sejam mais por via direta, né? Mas sim por processo licitatório. O processo licitatório ele sempre gera uma economia para os cofres públicos, porque é feito por pregão eletrônico. Então, quem oferece o preço mais baixo vai levar aquela licitação. Tá bom? Então, a gente preza sempre pela transparência. Os nossos números ali durante a nossa gestão sempre vão estar disponíveis para que toda a população ela possa ter acesso. Nossas compras, nossos gastos, nosso endividamento, tudo isso vai estar sempre à mostra para a população, para que possam ser fiscalizadores da nossa gestão. Alguma ação do Ministério Público nos últimos dias com relação a compras, alguma questão ou não? Que tenha chegado à minha ciência, não. Óbvio que o Ministério Público ele sempre vai estar fiscalizando a gestão pública, ou que é a autarquia, né? E é função do Ministério Público ser um fiscalizador, né? Nós temos que ser aliados do Ministério Público. Eles têm a função dele de fiscalizar o bom zelo pelo dinheiro público. Doutor Amon, nós tivemos, para finalizar, nós tivemos aí, o senhor é conhecedor dos números, muito melhor que nós, e isso é um retrato do Brasil, quer dizer, enfileirou, represou um número muito grande de cirurgias eletivas, especialíssimas e tal. Não, e eu aqui como curioso, como leigo, não era de se manter essa estrutura, pelo menos momentânea, e dar atenção, tipo, entre aspas, um mutirão, se é que é possível fazer isso, e o máximo possível de atendimento, de cirurgias, enfim, outros procedimentos, e quem sabe recomenda sempre a necessidade em tese de leitos, de UTI, etc. E é isso que tem já sido feito, tá bom? Desde julho já iniciamos essa tarefa, que eu diria uma prioridade máxima da Secretaria de Saúde, de zerar essa fila de cirurgias eletivas. Nós tínhamos mais de 7.000 cirurgias represadas, tá bom? Já tem sido feito contato com todas essas pessoas. A cada 10 pessoas que a gente faz contato dentro dessa fila de cirurgias, a gente tem sucesso de fazer contato com 20%, 30% às vezes no máximo, tá bom? Então, o nosso número real de pessoas esperando pela cirurgia ainda não foi contabilizado. Muito provavelmente a gente não tem esse número todo de pessoas esperando por cirurgias eletivas. Então, nós já iniciamos desde julho as cirurgias no poliambulatório, tá bom? Nós temos 2 salas lá operantes. Nós temos feito, em média, mais de 10 cirurgias eletivas por dia no poliambulatório.
A nossa meta é, no poliambulatório, chegar a 400 cirurgias eletivas mês e mais de 100, 150 cirurgias eletivas por mês ali no Hospital Municipal, tá bom? Então, se a gente mantiver o mesmo ritmo, né, de 500, 600 cirurgias eletivas mês, muito provavelmente dentro de 6 meses a gente consegue zerar essa fila de espera para cirurgias eletivas. Esse é um legado que a gente quer deixar dentro da gestão, né, na direção do hospital, junto com a secretária, com o prefeito, de não deixar mais um paciente esperando, né, por tempo prolongado uma cirurgia, né? Um prazo aí de 60 dias, 90 dias é muito aceitável, né? Mas 2, 3 anos, 4 anos esperando na fila, isso a gente vai eliminar com certeza. O senhor viu a necessidade de trocar algumas pessoas na parte da direção do hospital ou não? Isso é natural em qualquer mudança de gestão, né? A visão do diretor, né, embora não seja uma quebra, né, de gestão em relação à gestão anterior, ela muda, né, em alguns pontos, né? Eu tenho minhas opiniões em relação a alguns pontos que eu acho pertinentes, né, serem aperfeiçoados. Então, algumas mudanças foram feitas pensando nessa mudança de visão em alguns pontos. Doutor Amon, eu agradeço muito a presença do senhor aqui nos estúdios da Rádio Cultura. Volte mais vezes. Doutor Amon Mendes Franco de Souza. Oriundo de onde? Iguaçuense ou não? Nasci em Curitiba. Meus pais são cariocas. São cariocas. Doutor Amon, muito obrigado, viu? Sucesso lá para o senhor lá nessa nova empreitada e um dos itens que nós precisamos muito, né? Que é a saúde e o hospital. É prioridade nossa máxima. Referência, tá? Muito obrigado, viu? Obrigado. 12 horas e 16 minutos com 40 segundos. Eu volto depois do intervalo comercial. 12 horas e 16 minutos.